vídeo de hoje. Eu tô com muito calor. Mas vamos lá. No vídeo de hoje eu quero falar sobre a guerra da Chechênia, que foi um conflito que aconteceu dentro da Rússia. Então hoje a gente vai explicar sobre a guerra da Chechênia. Eu vou ler, basicamente, eu não vou, decorar pra mim falar, porque é um conflito que eu não sei explicar por detalhes, entendeu? Eu sei a base. Então a gente vai começar. Bom, vamos lá. A Guerra da Chechênia foi o conflito travado pela Rússia contra uma república separatista. A primeira Guerra da Chechênia aconteceu entre os anos de 1995 e 1996. E a segunda Guerra da Chechênia aconteceu entre os anos de 1999 e 2000. Bem recente, né? Esse conflito foi consequência direta do desmembramento da União Soviética e, em 1991, a falta de estabilidade política e de instruções fortes, o desejo de manter a integridade territorial por parte do governo russo e a propagação de ideias separatistas contribuíram para o início dessa guerra. Por meio desse conflito, Vladimir Putin conquistou o território na política russa. Agora a gente vai para o contexto histórico da Guerra da Chechênia. No final do vídeo eu quero falar uma coisa, um ponto aqui. A Guerra da Chechênia teve sua origem no desmembramento da União Soviética, como já lido em cima, evento que ocorreu no final de 1991. 15 novas nações surgiram, das quais a maior era a Rússia. A década de 1990 foi um período de grandes dificuldades para a Rússia, por conta das adaptações que foram necessárias para sua nova realidade. O desmembramento soviético fez com que a economia russa ficasse totalmente desregulada, até porque o país caiu de uma economia planificada para uma economia que se baseou no livre comércio e em princípios do neoliberalismo. Princípios econômicos muito fortes das nações capitalistas dessa década. Assim, a arrecadação do Estado caiu bastante e a economia russa passou por anos de crise. A população russa empobreceu, pois houve redução dos salários, os serviços foram precarizados, a inflação disparou, etc. Além disso, a formação de um novo governo central e o desmembramento soviético abriu um precedente para que outros povos buscassem sua independência. Um desses povos eram os chechenos, povo originário do Cáucaso, sul do território russo. A questão do separatismo foi muito importante para a Rússia no começo da década de 1990, devido à grande diversidade étnica do país. Apesar de 80% da população da Rússia ser de russos étnicos, algumas minorias estavam agitadas, buscando garantir sua autodeterminação. Independência da Chechênia. Com a dissolução da União Soviética, Boris foi eleito para a presidência da Rússia e encontrou um país em colapso. Uma das questões das quais ele teve que tratar foi o separatismo checheno, para lidar com o separatismo das repúblicas que formavam a Rússia. Yeltsin assinou um tratado com a maioria dos estados russos, garantindo-lhes autonomia política em relação ao governo central. A Chechênia e o Tartaristão foram os principais estados que recusaram a assinar esse acordo. O
governo checheno recusou-se a assinar o documento, apesar da pressão realizada pelo governo russo para garantir um acordo. Isso porque desde 1991 estava em curso na Chechênia um movimento separatista liderado por um militar chamado Djugar Dudayev. No mesmo ano, Dudayev foi eleito estudar russo é isso, gente. Ele foi eleito presidente checheno em um governo de fato que se estabeleceu na Chechênia. Nos meses seguintes foi uma constituição adaptada e um parlamento eleito. Em 1993, a Chechênia declarou sua independência da Rússia e do governo de Moscou, nomeando-se como República Chechena e Ichkeria. Causas da Guerra da Chechênia. O separatismo checheno foi o que causou a Guerra da Chechênia em 1994, mas o conflito se iniciou porque a Rússia respondeu militarmente à tentativa chechena de se separar. Em outras palavras, houve um esforço realizado para que o governo russo conseguisse garantir a integridade do seu território, provavelmente temeroso que o caso checheno fosse um perigoso precedente para os demais movimentos separatistas. Então, o que a gente pode entender é que com a dissolução da União Soviética, a Chechênia buscou sua independência, assim como os outros estados que faziam parte da União Soviética, mas nunca foi reconhecida. Em geral, outras causas desse conflito são a instabilidade política da Rússia e o vácuo institucional que existiu após o desmembramento da União Soviética, a reação militar russa ao separatismo e a transição caótica da Rússia para um sistema teoricamente democrático após a queda do regime socialista. Primeira Guerra da Chechênia. Entre os anos de 1993 e 1994, a tensão entre a Chechênia e o governo russo aumentou consideravelmente e a violência contra não-chechenos na República Separatista disparou. Em 11 de dezembro de 1994, foi iniciado pelo governo russo um grande ataque contra Grozny, capital da Chechênia. Esse conflito ficou marcado pelo alto número de civis mortos e se estendeu por 20 meses, nos quais o exército russo demonstrou ser incapaz de concretizar uma vitória sobre os chechenos. A incapacidade russa de derrotar os chechenos deu início a longos ataques aéreos contra Grozny. As tentativas russas de entrar na capital chechena fizeram com que a cidade fosse conquistada em 6 de março de 1995. Estima-se que os ataques contra Grozny tenham causado a morte de mais de 30 mil civis, incluindo milhares de crianças. A violência do ataque russo fez dessa guerra impopular, tanto na Rússia quanto fora dela. A Rússia ainda sofreu com contra-ataques de guerrilheiros chechenos e com pequenos atentados promovidos por chechenos na Rússia. A impopularidade do conflito afetou até a convocação e o alistamento de soldados para o exército russo, uma vez que muitos jovens de minorias étnicas passaram a se recusar a se apresentarem. O desmonte do exército russo após o fim da União Soviética também contribuiu para a fuga dos alistados. Muitos dos alistados subornavam as autoridades para serem dispensados. O desgaste do exército russo nesse conflito, uma vez que tropas chechenas continuaram com os ataques, os incessantes ataques promovidos pelas guerrilhas chechenas, além de grandes quantidades de civis russos e chechenos mortos que fizeram com
sucedido por Aslan, que assumiu em janeiro de 1997. Quando o conflito havia se encerrado, um acordo de paz entre os russos e os chechenos foi firmado em maio de 1997. A Chechênia conquistou uma certa autonomia, mas não teve sua independência reconhecida pela Rússia. A guerra havia deixado a Chechênia em uma situação caótica e uma série de grupos rebeldes, muitos fundamentalistas islâmicos, se estabeleceu no país, realizando crimes pela região e nos estados vizinhos. Além disso, esses grupos eram radicalmente separatistas, o que contribuiu para aumentar a tensão do governo russo. Uma série de atentados foi realizada para os terroristas chechenos, e considera-se que esse novo conflito se iniciou por conta de ataques terroristas realizados por rebeldes chechenos contra apartamentos em Moscou e por conta de pequenos conflitos que aconteciam na fronteira da Chechênia com o Daguestão. Em setembro de 1999 iniciou a Segunda Guerra da Chechênia, e dessa vez o conflito foi amplamente apoiado pela população russa. O início desse conflito foi uma decisão conjunta tomada por Boris, presidente russo, e por Vladimir Putin, primeiro-ministro. Vladimir Putin comandou diretamente o esforço da Guerra da Chechênia e viu sua popularidade disparar, sendo eleito presidente no ano seguinte. A cidade de Grozny foi violentamente atacada, e a força do ataque russo fez que, em maio de 2000, Vladimir Putin anunciasse que o governo de Moscou restauraria um comando sobre a Chechênia. A situação na Chechênia foi parcialmente resolvida com a subida de Ramzan Kadyrov, para o comando da região de 2007. Mesmo assim, as guerrilhas rebeldes ainda atuam na região. Embora o controle russo na Chechênia seja considerável atualmente. Bom, gente, esse foi a Guerra da Chechênia. As duas guerras bem resumidas, assim. Não entrei muito em detalhes porque eu posso fazer um vídeo em detalhes, porém nesse vídeo não vou entrar em detalhes porque eu vou fazer outro vídeo hoje. Eu vou fazer um vídeo de curiosidades sobre o Cazaquistão. Então, é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Esqueci de falar uma coisa. Eu tenho um amigo. Um amigo não, a gente se falava, mas a gente não tem muita intimidade assim. Mas a gente já se falou bastante. Ele mora na Chechênia, né? E ele nasceu na Chechênia. E ele não se considera uma pessoa que mora na Rússia. Ele se considera uma pessoa chechena, né? Então, eu perguntei pra ele, você é russo? E ele falou que não. Ele nasceu na Chechênia e ele prefere ser chamado como uma pessoa que nasceu na Chechênia, não na Rússia. Mas que muitas pessoas falem, né, que a Chechênia pertence à Rússia. E realmente pertence, né, por causa que é anexada no território russo. Muitos chechenos, eles não se consideram russos. Isso é muito diferente, né? Diferente. Como que isso? Não sei, às vezes eu penso. Gente, teve uma vez que eu conheci um menino que os pais dele, eles eram da Armênia, né? E isso tem pouco tempo, acho que foi em agosto. Os pais dele eram da Armênia e ele nasceu na Rússia. Só que assim, ele não se considera russo, porque os pais dele são da Armênia. O que vocês acham disso? Porque assim, no Brasil, eu acho que isso é um pouco... não faz sentido, né? A gente aqui no Brasil, a gente considera que uma pessoa que ela nasce num país, ela é brasileira, certo? Então, o meu amigo, que ele tem os pais da Armênia e ele nasceu na Rússia, ele não se considera russo. O que vocês acham disso? Tá certo ou não tá? Porque... eu não sei, eu acho meio... eu não sei, sabe? Porque, tipo assim, toda vez que eu falava com ele, por exemplo,
Eu falava alguma coisa da Rússia e ele fazia questão de falar que ele não era russo, mas ele nasceu na Rússia. Essa é a questão, entendeu? Ele nasceu em Moscou, então eu não sei, gente. É meio complicado, sabe? Muito estranho. Então, alguns russos, até mesmo dentro da Rússia, não se consideram russos por conta às vezes, de federações ou coisas do tipo, sabe? Não é meio complicado? Então, e tipo assim, se você falar aqui no Brasil que você tenha nascido no Brasil e seus pais nasceram na Argentina, sabe? E seus pais são da Argentina, você pode falar que você é argentino ou você é brasileiro? Pra mim, você é brasileiro, entendeu? Porque isso é questão de nacionalidade, onde você nasceu. Inclusive, ele fez até uma prova, né? Porque tem uma prova na Rússia que você faz de idioma, de rусский язык, pra você, o nível do idioma, sabe? Você faz essa prova, acho que é pra trabalho, eu não sei muito bem, mas os russos fazem essa prova. E enfim, e ele fez essa prova, sabe? E ele é um cidadão russo, então eu não entendo muito bem, sabe? Essa questão na Rússia é muito grande, gente, muito grande, muita miscigenação, sabe? Muita miscigenação. Tipo assim, achar que Rússia é somente o Chanca e frio é um pensamento muito raso, muito raso. Se a gente, cada federação parece que tem uma cultura, sabe, diferente. Então, tipo assim, você tá em Moscou, é uma cultura, você vai pra outra federação, é outra cultura. Então, não é complicado, mas é bem complexo, né? Mas é bem interessante. Então, gente, foi esse o vídeo. Obrigada por assistir. E se você gostou, se inscreve no meu canal e deixa um comentário pra me ajudar. Então, é isso, gente. Obrigada por assistir o meu